Ok, obrigada. Obrigada por concordarem. Beleza, ok. Professora Nete, a senhora concorda que ao final do evento, né, vai estar gravado, se a gente pode disponibilizar esse evento no nosso canal do Departamento de Administração? Sim, sim, com Beleza? certeza, professora. Obrigada. Pessoal, fiquem atentos ao chat. Mais ou menos meia hora antes de finalizar o evento, eu vou estar colocando um link que é a lista de presença em que todos precisam assinar para eu certificar, tá bom? Vocês que estão participando, tá certo? Lembrando que essa lista, ela tem dados pessoais, nenhum dado que ali vai estar exposto para vocês, para a certificação da UFES, ok? Encerrou esse evento, certificou, esse dado será automaticamente apagado. Nenhuma informação de vocês será usada para outro fim, a não ser para este evento. Tá certo? Ok? Bom, gente, obrigada. Professora, fique à vontade, apresente o seu currículo e, mais uma vez, o Departamento de Administração e o CESAD agradece a senhora estar aqui conosco hoje nesse evento, trazendo a sua expertise na área de TI. Fique à vontade, professora. Obrigada pelo convite, né? Eu me chamo Ana Nete, eu sou bacharel em Ciência da Computação, licenciatura em Informática. Eu terminei ano passado o MBA em Gestão de Projeto pela USP. Tenho uma especialização pela área pela Universidade Federal também, que é em Tecnologias da Informação. Tenho outras pós e estou finalizando agora para apresentar meu mestrado, né, em Sistemas e Computação, né, finalizando agora. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, para contribuir, para a gente trocar, ter essa troca de conhecimento e celebrando, né, esse ano o centenário, né, de Paulo Freire, né, e uma das frases que eu gostei muito, eu finalizo nossa apresentação com ela. Então, eu preparei um material, né, junto com a professora Karine, a professora Rosângela, a gente preparou um material que ele vai servir para que vocês, juntamente com o material, o caderno de estudo de vocês, da disciplina, ele vai complementar, né, o caderno de estudo, eu estava falando com a professora Rosângela, é um caderno de estudo, ele está bem atualizado, né, fazendo menção aos principais nomes de sistemas de informação, né, dos principais pesquisadores da literatura, e eu espero contribuir com vocês, e vamos lá começar, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem... Professora, você vai quiser compartilhar a sua tela aqui conosco? Eu vou compartilhar. Pode ser, professora? Pode, fique à vontade. Joia. Só esse daqui. Bem, vamos aqui. Acho que agora foi, não foi, gente? Ok, está aparecendo para a gente. Pronto, Então, professora, coloca em tela cheia e passa o slide, porque tem hora que o Meet... Fica melhor assim? Isso, passa o slide para ver se ele vai. Ok. Pronto, né? Hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre a unidade 2 do seu caderno de estudo, né, que é o Sistema de Informação na Administração Pública, certo? Então, para a gente falar um pouco do Sistema de Informação, a gente vai falar, vamos trazer o que é um sistema e o que seria um sistema de informação, não é isso? O sistema nada mais é, né, do que quando você vai fazer o seguinte, você vai ter uma entrada, ele vai ter um processamento, ele vai ter uma saída. A gente trabalha bastante com o conceito de sistemas quando a gente trabalha também no entendimento do que seria um dado. O dado nada mais é do que a informação bruta, ou seja, a informação que sozinha não traz significado algum. E a informação nada mais é do que o dado tratado, ou seja, o dado colocado dentro de um contexto, trazendo para vocês ou colocando para você o que? Uma informação.
Então, quando a gente observa isso, quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente começa a entender um pouco do que seria um sistema. O sistema, ele tem o quê? Uma entrada de informações, ele passa por um processamento, ou seja, um tratamento, a informação colocada dentro de um contexto, e ele traz também aqui a saída, o quê? A resposta para o que a gente está pedindo, tá certo? Deixa eu ver. E para o sistema de informação, o que a gente tem? A gente tem o quê? No sistema, o feedback, que é o quê? O retorno, e a gente também tem o controle. O feedback são os dados de desempenho do sistema, como aqui o próprio conceito ele diz. É aquele retorno. Será que está funcionando? Será que aquele conteúdo ele traz para a gente uma informação e essa informação está de acordo? É aquilo mesmo? Faz sentido aquela informação? Já pensou você digitar lá, fazer uma busca num sistema, qualquer sistema de busca, o Google, por exemplo, e nisso daí você colocar no Google, eu quero fazer uma receita, e disso aí, ao invés de vir a receita, vai vir o quê? Vem dados estatísticos. Então, assim, não faz muito sentido. Poxa, eu quero uma lista, ingredientes de uma receita, e eu estou trazendo aqui dados estatísticos, não está casando. Então, assim, o sistema, ele traz isso, ele traz uma resposta, um feedback daquilo que você está solicitando, coerente com aquele objeto de pesquisa, com aquela palavra de pesquisa. E nós temos também o quê? Um outro que é o controle. O controle, ele monitora e avalia esse feedback. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a maioria dos sistemas, principalmente aqui de 2021, 2020, 2021, ele traz para a gente um sistema de feedback, né? Olha, como é que está esse aplicativo? A gente vê geralmente mais em aplicativos, né? Para celular, esse aplicativo, ele está atendendo a sua expectativa? Você gostaria de avaliar esse aplicativo? E algumas pessoas vão lá e avaliam, e realmente aquela informação que ele recebe, aquele feedback que ele recebe, ele gera o quê? Ele gera um controle de qualidade, ele gera um ranking de estatística e de melhoramento, que é aquilo que a gente precisa. Então, o sistema de informação, né, ele não é sozinho. A gente já ouviu falar do dado, a gente já ouviu falar da informação, que o dado sozinho não traz significado algum para a gente, ele fora de um contexto é um dado, é vazio. E quando ele passa por um processamento, ele passa por um tratamento, a gente tem o quê? A informação, que ela produz para a gente um significado. Se eu disser maçã, começar aqui na nossa sala virtual, eu gritar maçã, maçã, maçã. Maçã sozinha não quer dizer nada. Mas quando eu digo que a maçã caiu da árvore, eu estou colocando a maçã dentro de um contexto. Então, eu sei que a maçã está no pomar, na árvore, tá certo? Então, o sistema de informação, observe, ele traz alguns elementos importantes para a gente. Ele é um conjunto, ele é de pessoas, porque sem pessoa não tem a requisição. Ele tem o quê? O hardware, a parte física do computador, ou seja, o mecanismo que a gente vai utilizar, o dispositivo que a gente vai utilizar. A gente tem o quê? O software, né? Que é o quê? Eu costumo comentar com os alunos que é a forma como a gente se comunica, né? Eu, enquanto pessoa, quero me comunicar com o hardware, né? Com a parte física, com o computador, com o notebook. E como é que eu faço? Através do quê? De uma interface. Essa interface que a gente traduz, né? Pode ser sistemas operacionais, que a gente costuma, Linux, Windows, o Android, né, o Mac. Então, a gente vai trabalhando com essa interface, que são softwares, e a gente, hoje em dia, tem um grande aliado, que são as redes de computadores,
né? Hoje em dia a gente tem a internet que ela diminuiu tanto nossas distâncias que é possível que a gente faça hoje o evento de hoje, que a gente possa compartilhar informações dessa maneira tão virtual da gente. E os recursos de dados, que são o quê? As coletas de informação. Então, isso é um sistema de informação. Observe, o sistema de informação, como essa figura aqui mostra para a gente, ela tem o hardware, que é a parte física, é o mecanismo, é o dispositivo móvel que você anda, tablet, notebook, o smartphone, né? O smartphone hoje, ele é um objeto que ele se resume mais a um computador, né? Que a gente ainda utiliza para fazer ligações, mas a gente utiliza muito ele para a comunicação mais rápida. Mas eu estava até comentando com a professora Karina, a professora Rosângela, que nós temos um grupo de alunos hoje em dia que ele tem o hardware, né, um hardware pequeno, geralmente de 4,5 polegadas, a gente ainda tem o quê? De 6 polegadas, 6,7 polegadas, aqueles maiorzinhos, né, os smartphones, mas que eles estão o quê? É o objeto de estudo nesse tempo de pandemia, nesse período de pandemia, né, da gente. Nós temos os softwares, claro, nós temos o quê? Primeiramente, o sistema operacional, que é aquela interface, é aquela forma que eu digo, por favor, abra aqui o Google Chrome, vamos abrir agora aqui a sala de aula do Meet, né? Que são softwares que possibilitam a nossa comunicação. Como também nós temos software de aplicativos, né? Que softwares de escritórios que a gente chama, que é o quê? O Word, o Excel, o PowerPoint, até um banco de dados, o Access, né? Só que a gente está se limitando a esse, não se limita apenas a esse, nós temos bancos de dados, nós temos o dados e nós temos o fator primordial e essencial, as pessoas. Isso é um sistema de informação. O sistema de informação, quando a gente vê aqui nessa figura, a gente retomando aqui, a gente vê, sim, que é um conjunto organizado de pessoas, hardware, software, redes de computadores e recursos de dados, que coleta, transforma e dissemina informações em uma organização. Fica mais fácil da gente entender o conceito quando a gente conhece os atores que fazem parte desse processo, certo? E por que utilizar os recursos de TI? Gente, eu estava conversando com a professora Rosângela, né, que houve uma época que eu trabalhava como analista de sistemas, né, e eu adorava a parte de recursos humanos, né, então, bora lá conhecer, né, e na área de computação, né, na área de informática, a gente trabalha com a gente traz, né, o conhecer, o conversar com o usuário, né? A gente não pode colocar o software, ou desenvolver um software que atenda apenas a minha expectativa, né? Eu vou entregar um software de ponta, não atende apenas a minha expectativa, tem que atender a expectativa do usuário, e nesse momento que eu estou atendendo ao que o usuário almeja, ao que ele está me contratando, eu vou inserindo a tecnologia de ponta para ele. Pois bem, né? E nesse processo que eu comecei a trabalhar, né, de recursos humanos, né, a gente via muito papel, né, os formulários em papel, as anotações feitas em fichinhas, né, por datas, e, professora, isso aí é do tempo do Rococó, né, a senhora está aí falando, gente, olha, não está tão distante não, né, eu acho que foi o quê? 2003, mais ou menos, e a gente trabalhava dessa forma, né, coletando as informações. E sempre quando alguém ia lá perguntar quanto tempo eu tenho para me aposentar, né, que aí você vai ter que juntar dentro do recursos humanos, você vai juntando todas as informações, né, do tempo que ele trabalhou no privado, no setor privado, e do tempo que ele entrou lá no setor público. E quando a gente colocava isso, né, demorava. A informação, ela não saía rápido, né? E aí, bota aqui 2, 3 dias, depois a pessoa ia lá, retornava aí para pegar a informação, e sempre naquele processo moroso.
E aí, quando a gente fala dos recursos de TI, né, o que ele vem aqui, que essas duas figuras aqui estão mostrando para a gente, é a mesma que vocês fazem aí no DAA. Olha, a fala da professora foi brilhante. Olha, gente, daqui a meia hora eu vou passar a lista de presença, e mediante a lista de presença vão ter os dados, esses dados vão ser gerados o seu certificado. Então, vai ser rápido, você vai receber esse certificado vai ter a validade dele lá digitalmente, porque a gente trabalha com essa possibilidade, né, de fraudes, né, a gente tem que estar sempre validando esse mundo digital que a gente está vivendo, e observa como isso é rápido. Hoje, para você pedir, eu quero uma declaração, surgiu uma oportunidade de eu estagiar na área de administração, contempla o meu curso de gestão pública. Eita, vou agora para lá, mas eu preciso de uma declaração de que estou matriculado. Vocês acessam o SIGA tranquilamente, diz que vocês acessam o SIGA, já tem lá a declaração de que você está matriculado naquele curso, que você está no período relacionado a esse. Então, isso facilitou muito a tomada de decisão. Né? A gente está falando de documentos simples para trazer a realidade de vocês, para dizer que como a tecnologia aproximou a gente e facilitou bastante a nossa vida, tá certo? Então, a tecnologia, ela tem que ter um hardware, né? Hoje em dia a gente trabalha bastante, né? Com a possibilidade da gente trabalhar com o sistema operacional, por exemplo, os softwares, né, nas nuvens, né, o famoso termo cloud computers, né, que é computação nas nuvens, e a gente trabalha com até o sistema operacional, né, o Chromebook, pelo menos, né, ele foi projetado para isso, né, ele tem um hardware super leve, ele não é pesado, ele não é robusto, mas você não pode instalar nada. O que você tem que ter é o quê? É a internet. Aqui, olha, que a gente está falando. É a internet para que tenha o quê? A possibilidade de uso. Infelizmente, o Brasil, ou felizmente, né, ele está caminhando, né, para a melhoria dessa tecnologia, né, para a melhoria dos serviços de dados. Né, está caminhando, ainda não é aquilo que nos grandes países, os países do primeiro mundo já utilizam há bastante tempo público, né, no meio público, né, nas praças, nos eventos, nas convenções, né, e aí eles utilizam e fazem essa proximidade, né, mas a gente está caminhando, quer dizer, já existe um hardware que possibilita que você utilize softwares que não precisam estar instalados no computador, ou seja, eles estão aonde? Nas nuvens. E a gente também tem o quê? As redes de computadores. Por exemplo, a UFES, ele tem a biblioteca de vocês, né, extremamente rica, né? O setor de periódicos da UFES, existe a possibilidade de você solicitar, né, até mesmo a dissertação, as teses impressas, para que vocês possam estar fazendo consultas, ou seja, um projeto que vocês estejam trabalhando, vocês não precisam estar apenas com a consulta local, você faz a consulta do mundo inteiro. E é super bacana isso, esses convênios que vocês têm, né? E graças ao que? A rede de computadores. E as técnicas de administração de dados, né? É onde vocês só estão lá, né, como a pessoa, como a figura, que entenda e que queira colocar dentro de um sistema de informação a possibilidade, né, colocar lá dados que tragam para a gente o quê? Resultados, que tragam para a gente o quê? Um conceito, né? A informação, precisamente. E desses sistemas de informação, né, eu trago essa figura aqui, que ela é bastante utilizada no livro de O'Brien, mas que também no caderno de estudo de vocês, né, ele também traz essa figura, né? Vamos aqui só para a gente entender um pouquinho, né? Nós temos recursos de pessoas, usuários finais e especialistas, nós temos recursos de softwares, programas e procedimentos, recursos de hardware, meios, recursos de dados.
Recursos de dados e recursos de redes, um meio de comunicação e suporte à rede. Vou explicar rapidamente essa figura aqui, esses cantinhos desse pentágono da gente. Veja, recursos de dados é o banco de dados, ou seja, é onde a informação ela vai estar armazenada. Né? Lembram que no começo da nossa palestra eu falei para vocês, gente, para a gente iniciar, para entender um pouco do que seja um sistema de informação, a gente vai ter que começar a entender o que seria um dado e o que seria informação. E eu coloquei, né, de uma forma lúdica, que o dado seria o quê? A informação sozinha, bruta, que sem significado algum, colocado lá no sentido, não traz, né? Que não, se não for colocado dentro de um contexto, não traz sentido nenhum. Que o dado ele passa a ser transformado em informação, ele passa pelo processamento e chega a ser informação quando ele é colocado dentro de um contexto. E eu citei para vocês, olha, a maçã. Eu chegar aqui na nossa aula maçã. Olha, a professora vai passar várias hipóteses na cabeça de vocês. Ela está com fome. E, olha, aconteceu alguma coisa, né? Ela teve uma ideia, a maçã caiu na cabeça dela, ela teve uma ideia. Não. E quando eu coloco ela dentro de um contexto, a maçã caiu na árvore. E vocês já começam a visualizar que eu devo estar comentando de uma paisagem, de alguma coisa, trazendo um resultado, ou seja, colocando dentro de um contexto. Pois bem, quando a gente fala recursos de redes, é o que a gente está comentando aqui, sempre dando umas pinceladas, que é falando sobre o quê? Sobre essa possibilidade, essa comunicação, né? Esses meios de comunicação. Hoje a gente não está preso mais a uma linha telefônica. Né? Professora, como é isso, uma linha telefônica? Veja bem, para eu conversar com alguém do departamento, com a professora Rosângela, eu só conseguiria falar com ela em horário comercial, ou até mesmo, muito amiga dela, ligando para a casa dela. Né? Ou seja, eu não tenho a todo momento essa disponibilidade da professora Rosângela, porque não existia celular. Hoje, com o celular, hoje com o tablet, você é capaz de vencer barreiras. Vencer barreiras no sentido de que você não fica só limitado ao conhecimento professor-aluno. Você consegue ver um tutorial, você consegue ver aquelas palestras do TED, que são super bacanas, voltadas bastante para a área de administração. Então, você consegue ver isso. Quando a gente trabalha aqui com suporte a redes, né? Porque a gente precisa, sim. A gente precisa dos dados. A gente tem o quê? Hoje a fibra ótica, vocês têm os dados dos seus celulares, mas você tem também o Wi-Fi, né? No cabo, como a gente chama, né, no par trançado, ou seja, existem diversas formas. A antena de rádio, né, via satélite, bem, são várias. Os recursos de hardware, o hardware em si, aquilo que a gente já tinha comentado, o computador, o notebook, o tablet, o smartphone, tá certo? Os softwares, a interface, a forma como a gente se comunica. Como é que eu vou dizer para a minha máquina que eu quero abrir a internet, que eu quero abrir o Cigar, que eu quero abrir o Google Meet e participar do evento? Como é que ela vai saber isso? Ela só vai saber isso se eu disser. E como é a forma que eu vou falar com a máquina? Gente, utilizando o software. O software, né, fazendo um pequeno parêntese, ele está tão inteligente que ele está trazendo para a gente, diminuindo tanto as distâncias, os sistemas de informação, que ele está agora com acessibilidade. Quando a gente comenta, né, não, lançou um novo sistema operacional, né, aí a gente tem alguns alunos ainda bem relutantes, mas eu só gosto daquele Windows 7, né, o Windows 7 que veio para mexer bastante com a gente, revolucionou bem a área de informática e principalmente a área de gráfica, né, o perfil gráfico que o usuário tanto gosta. E aí, o que acontece? Quando a gente fala assim, não, eu quero aquele, mas, veja, você tem que ter um hardware que acompanha e você também tem que ter o quê? A facilidade com que você utiliza isso.
né? Quando eu falo em acessibilidade, o pacote Office, né, do Word, ele possibilita que você dite o texto e ele vai lá computando para vocês. Um audiodescrição, uma coisa que a gente está utilizando muito, né? Eu tive agora uma experiência em sala de aula, porque eu pensei o seguinte, que para a pessoa que tem algum tipo de deficiência, né, principalmente a deficiência auditiva, né, a legenda, os vídeos com legenda, eles já supriam e já traziam a acessibilidade. Veja, eu conheço, eu trabalho com acessibilidade, a gente trabalha com software, a gente conhece os softwares, né? Mas para mim, isso já dava um bom andamento, a pessoa acompanhava bastante. O que eu não sabia é que o quê? Que o surdo, ele tem uma dificuldade de leitura. Então, às vezes, ele não se alfabetiza nem na língua portuguesa para acompanhar aquela leitura corrida, como a gente fala, né, de carreirinha, que a gente ensina para os nossos filhos, né? E atrasava, e ele demorava, e ele não conseguia entender, e eu percebi que ele ficou desconfortável. Quando a gente colocou o intérprete em sala de aula, ele melhorou bastante. Então, os vídeos, a legenda não só ajuda, com certeza, ajuda sim, mas ela não supre total necessidade, mas a gente já tem esses recursos. Então, todos os vídeos que a gente já pode postar, a gente já posta com a legenda. Para o caso do meu aluno específico, houve a necessidade da gente ter também um intérprete. Então, os vídeos que a gente estava produzindo, era além da legenda, tinha o que? Ele interpretado, né? Então, são coisas que fazem a gente pensar, né, que são esses softwares, esses sistemas de informação. A gente está aqui trazendo para o dia a dia, mas daqui a pouco, quando a gente entrar nas empresas, quando a gente entrar para as tomadas de decisões na empresa, na administração pública, vocês vão ver o quanto é interessante. Poxa, isso faz parte, eu nem me percebi, né? Eu uso tanto e nem percebi isso, certo? Recursos de hardware, recursos de software e pessoas, os usuários finais, os especialistas em TI. Atividades do sistema, tá certo? Veja, a entrada dos recursos de dados, passando por um processamento e a saída de dados, ou seja, dado, processamento e informação. E aqui a gente está trazendo para vocês o quê? Ele aqui alinhando, ó, o controle de desempenho do sistema e o armazenamento de recursos de dados. Poxa, eu estou inserindo dados, ele está passando por um processamento, ele está o quê? Produzindo, a saída dele é uma informação, eu vou ter que armazenar, certo? Será que esse sistema, ele realmente está atendendo a minha necessidade? E aí a gente vai trabalhar. Tá certo? Quais as características que tornam a informação válida e útil para você? Certo? É o que a gente está sempre valendo, né? A qualidade da informação. Se aquela informação que está sendo requisitada, que você está solicitando, realmente faz sentido, né? Ela tem um significado para você. Então, aí a gente traz o quê? A forma, o tempo, o conteúdo. Hoje em dia, né, para vocês, principalmente para vocês, né, agora 2021, né, que a gente está aqui, os hardwares tão velozes, né, que a gente piscou, já tá, a gente tá querendo abrir, né? Mas logo quando a gente começou, até brinquei com Karina, eu disse assim, Karina, logo quando a gente começou, né, quando a gente queria abrir, veja, eu vou abrir a internet, eu vou abrir o Word e eu vou abrir um dispositivo aqui de música. Você tinha um determinado delay, o que é atraso, né? Não era tão rápido. Hoje demorou, não vou nem dizer, demorou alguns segundos e você, vixe, alguma coisa está errada com esse computador. Olha, mas a gente tinha essa questão aqui do tempo validada nisso, né? Nesse atraso dessa informação. Hoje em dia, bem trabalhado, né? A questão de hardware e software nesse contexto para as pessoas, né? Para auxiliar, né? E instruir. E aí a gente vê os diferentes tipos de sistema de informação,
certo? Existem vários níveis que a gente vai trabalhar aqui, olha. O nível operacional, o nível de conhecimento, gerencial e estratégico, tá certo? Vamos trabalhar cada um deles e colocando, de certa forma, um exemplo para a gente poder entender. Olha, o nível operacional, ele é a base da pirâmide, certo? O nível de conhecimento, certo? Ele fica na metade, né, superior, o nível gerencial em cima, e a ponta é o nível estratégico, né? É aquilo, o sistema que a gente vai estar utilizando para verificar o que vai estar acontecendo, de fato, né? Será que isso aqui é bom? Será que essa decisão aqui de marketing é interessante que a gente coloque nesse momento? Não, vamos aguardar mais um pouco, vamos para esse, e assim vai, né? O sistema de informação, ele dá muito apoio à tomada de decisões, e tomada de decisões rápidas. Então, o sistema em nível operacional, certo? Ele dá suporte aos gerentes, né, acompanhando as atividades, as transações elementares, né, e um exemplo disso é o sistema de armazenar depósito bancário, né, através do que? De máquinas automáticas, e o sistema para acompanhar o número de horas trabalhadas por dia pelos empregadores de chão de fábrica. Eu não digo nem de chão de fábrica, né, quando a gente trabalha com os sistemas em nível operacional, né, o ponto, né, a verificação do funcionário, se o funcionário está cumprindo aquele horário, né, é um dos calcanhares de Aquiles de todo o recursos humanos, né, de toda a diretoria de gente carreira, de toda a diretoria de recursos humanos com essa possibilidade, né. Por quê? Porque você tem que ir lá respeitar a lei trabalhista, né, o funcionário tem que trabalhar 8 horas, aí se o funcionário ultrapassar essas horas, vai ser feito o quê? Um banco de horas, né? Então, tudo tem que ser registrado e computado para estar o quê? Dentro da lei, né? Para que não haja nenhum tipo de injustiça e nenhum tipo de caracterização de trabalho escravo, por exemplo, né? A gente até assistiu aqui recentemente isso. Quando a gente fala de armazenamento dos depósitos bancários, né, a gente está fazendo aqui, principalmente hoje, eu trago para vocês a ideia do Pix, né? É o nível operacional. Você consegue fazer o quê? Você consegue fazer as transações, automaticamente entra na sua conta. Eu acho que não dá nem 10 minutos, nem 5 minutos, né? A depender de você estar com a rede boa. Ela já faz a transação bancária e nisso daí você faz o controle de depósito. Se você quiser saber para quem você depositou, você acessa seu extrato online do banco. Não há necessidade mais de você ir ao banco fazer algum tipo de depósito, de transferência, uma coisa que a gente acompanhava bastante nossos pais, né, quando iam receber dinheiro, essas coisas, né, que a gente ficava lá um dia inteiro na fila acompanhando e perdia um dia inteiro, e hoje a gente não perde minutos, né, porque você ganha a possibilidade de fazer o quê? Otimizar seu tempo, né? Mas otimizar de uma forma que traga qualidade de vida, tá certo, gente? No nível de conhecimento, é ajudar a empresa a integrar novos conhecimentos nos negócios e auxiliar a organização a controlar o fluxo de papéis, tá certo? Eu lembro que a gente desenvolveu um sistema de almoxerifado, né, que é aquilo que entra e sai, né, da instituição, né, no sentido de que os bens de consumo, né, e aquele patrimônio, né, computador, notebook e tal, e a gente ali ficava, nesse desenvolvimento, se perdia bastante a informação, né, mas de que forma? Veja, eu vou contar um caso de uso, né, que eu vivenciei. Existiam 2 computadores, né, eles não eram ligados à rede, então um funcionário e outro, o que ele fazia? Ele colocava o pendrive lá, né, fazia a tabelinha no Excel, olha, já estamos ganhando, não é mais no papel, né, no Excel, uma planilha eletrônica, e o outro acessava essa planilha eletrônica
para dar continuidade à tarde. Contudo, esse que acessava à tarde só gostava de sentar em uma única máquina. Pronto. E aí, o que ele fazia? Ele pegava o pendrive, copiava e sentava lá na máquina que ele se sentia bem, se sentia melhor, né? Nisso daí, houve um atraso, porque era assim, como o outro funcionário sabia que ele gostava de acessar aquela máquina, então ele, quando chegava de manhã, sabia que a planilha mais atualizada era do outro, pegava e dava continuidade. E até durante um certo tempo deu certo. O que deu errado? O profissional, o da manhã, ficou doente, não foi. Teve um imprevisto, não foi. E o da tarde começou a alimentar a planilha que ele não pegou a planilha, e começou o quê? A alimentar a planilha, né? Aí o outro da manhã veio e, minha gente, olha, embolou ali o meu de campo, não deu certo. Quando foi se passar por uma auditoria, que as empresas geralmente passam por auditoria, no almoxerifato houve sérios problemas, porque não encontravam, as informações não batiam. Ah, aqui eu tenho 5 resmas, mas aqui eu tenho só 3, o que está acontecendo? Chega, e aí foram fazer o que? A contagem manual. É isso mesmo, né? Quando você não tem um sistema único, quando você não tem uma base de dados integrada, você vai e acontece algum erro, alguma checagem, você vai lá para o manual. Demorou bastante, mas conseguiram ver a deficiência, e é isso aí que você está trazendo, ó. A ajudar a empresa a integrar novos conhecimentos, um sistema integrado, uma única base de dados, que a gente vá lá, de qualquer computador onde a gente acessa, se a gente tiver o mesmo perfil, ou seja, trabalho no almoxerifado, então o perfil de lá do almoxerifado, eu consigo acessar, mesmo que esteja numa planilha de Excel, ou seja, não esteja num sistema integrado, mas esteja numa planilha eletrônica, eu consigo ter a última informação alimentada. Isso acontece. Certo? Aí o nível gerencial, né? São sistemas que são projetados para servir de monitoramento, controle, tomada de decisão e atividades administrativas. Tá bom? Eles fornecem relatórios periódicos. A gente está usando aqui uma ferramenta do Meet, né, que o Google Meet, né, agora o Google for Education, Google Classroom, mas quando a gente começou a dar aula nessa pandemia, até comentei com Karina, eu disse, Karina, o bom é que a gente faça alguns exercícios, a gente coloque no Forms. Por quê? Porque a gente vai ter uma quantidade de alunos respondendo aquela atividade, né, falando sobre aquele assunto, e a gente vai poder trabalhar, resgatar na próxima aula, aquilo que eles menos entenderam, ou seja, as questões que eles erraram mais, né? Aí a gente trabalhando isso, e algumas vezes deram certo, outras vezes não, mas pelo menos a gente tinha o que? Dados, a gente tinha o que? Um ponto de partida, porque a gente tinha relatórios, não eram suposições, não eram indagações, né? A gente precisa ter dados para que a gente possa trabalhar nas melhorias. E o nível estratégico, né, são as atividades de planejamento de longo alcance dos gerentes, né? Seu principal interesse é conciliar alterações no ambiente externo com a capacidade organizacional existente, né? É fazer o quê, esse nível estratégico? É ver, como eu citei logo no início, né? Quando eu apresentei a pirâmide, né? Vem cá, nós temos com essa estratégia de marketing para lançar um novo curso, certo? E esse curso é interessante que ele seja lançado agora, no final do período ou no início do período? E aí vai ter lá a equipe, vai ter lá os especialistas para entender esse nível estratégico. Bem, olha, eu acredito que no início é legal, porque a gente está começando os novos cursos, né? Aí outro vai dizer, não, olha, com base aqui no sistema, com certeza o melhor é a gente botar no final, porque só vai iniciar o curso quem realmente aguentou até o final, né? Chegou até o final do curso, que aí vai conhecer outros, né? E vai vislumbrar as possibilidades. E aqui nós temos o quê? Os diferentes tipos de sistema de informação. Os sistemas de informação, eles podem ser diferenciados por especialidade funcional, certo? As principais funções organizacionais, elas são servidas pelos seus próprios sistemas de informação.
Veja bem, olha, vendas e marketing, a gente comentou aqui, né, uma melhor estratégia para lançar um novo curso, recursos humanos, né, que toda empresa, ela contrata pessoas chaves para poder gerir, realmente é o coração da empresa, a contabilidade, né, não tem como, as finanças e a de fabricação, certo? Aqui são exemplos que a gente está dando aqui para vocês. E aí eu trago agora essa nova figura aqui para vocês. Observe, aqui nós estamos colocando as funções, certo? Organizacionais. Mas todas as funções organizacionais, ela passa pelo quê, gente? Olha, por esses 4 níveis. O nível operacional, que é a base da pirâmide, o nível de conhecimento, gerencial e estratégico. Tá certo? E aí eu vou trazer para vocês aqui um exemplo do sistema de vendas, tá certo? Eu tenho aqui um sistema de vendas e que ele está passando pelo nível estratégico, gerencial, de conhecimento e operacional. Vamos falar de baixo para cima para seguir o quê? A base da pirâmide. Operacional. Ele vai armazenar vendas diárias e processar pedidos. De conhecimento. O projeto de display promocionais para os produtos da firma. Olha, se o cliente comprar cinco itens desse produto, a gente dá um para ele, né? A gente dá um para ele, para que um a mais para ele, né? Vai ser de graça para ele, né? Para ele se estimular a comprar mais. Do gerencial, que é o quê? O acompanhamento de vendas mensais. Veja, gente. Quando a gente está trabalhando com o sistema de vendas, a gente tem que saber o que é o nosso lucro, quanto foi de lucro que a gente teve, né? Não dá para a gente trabalhar num setor de vendas em que a pessoa não trabalhe com metas, que a pessoa não trabalhe com esse indicador, né? Eu falo indicador de metas, né? A gente precisa bater essa meta. Será que essa meta é interessante? Né? É uma métrica palpável. Por quê? Porque, às vezes, quando você coloca um gerente, né, ou uma pessoa inexperiente para trabalhar nesse nível gerencial, ela começa a pedir coisas intangíveis, né, inalcançáveis, e você fica ali naquele momento, né? Veja, a gente vendeu mês passado 5 itens desse produto, a gente vendeu 5 notebooks, mas eu quero sua meta para esse mês, a sua meta de 60 notebooks. Veja, gente, não faz sentido eu pedir uma meta desse tipo para... mas eu quero alavancar a empresa analisando dados que a empresa tem e fazendo uma projeção a médio e longo prazo. Isso sim, é um crescimento consciente. Estratégico, né? Por exemplo, o sistema prevê as tendências de vendas em um período acima de 5 anos, né? A gente comentou aqui no nível gerencial, vamos traçar metas, bora. Metas de pequeno, né? Pequeno, médio e longo prazo, né? Esse nível estratégico seria o quê? A meta a longo prazo. E aí, a gente vai falar aqui, né? A gente pensou em trazer, né? A professora Rosângela, Karina, e a gente pensou em trazer aqui uns tipos de sistemas de informação, né? A nível operacional, a nível de conhecimento, a nível administrativo e a nível estratégico, apenas para que vocês possam estar conhecendo, tá certo? No nível que a gente vai trabalhar hoje, na palestra de hoje, é esse daqui, olha, o nível administrativo. São sistemas gerenciais e sistemas de apoio à decisão, tá certo? E aí a gente vê o quê? A integração e relacionamento dos sistemas, né? Nós temos o sistema de apoio executivo, gerencial, de conhecimento, de suporte à decisão e de processamento de transação. E vejam que os sistemas, eles todos vão se comunicando, né? Eles todos estão interligados entre si. Observe bem essa figura. Por quê? Porque a decisão que a gente tomar, né, são decisões para integrar o sistema, para centralizar o controle. São as marés, elas fluem e recuam de acordo com as condições e valores de negócio. Não existe um nível certo de integração ou centralização. Veja bem, olha.
Eu trago para vocês aqui essa imagem com diversos sistemas, né, isso, que é um sistemas que eles trabalham também o quê? Com os níveis, né? Observe que esses sistemas que a gente está falando aqui, olha, são do nível operacional, conhecimento, administrativo e estratégico. Aqui, se vocês perceberem, são que são as siglas desses sistemas e eles todos estão interligados. Todos eles, eles trabalham o quê? Para que a gente tenha o quê? A tomada de decisão. A gente interagir com o sistema, integrar os sistemas, a fim de que a gente possa ter a informação e possa trabalhar com a informação correta, com a informação que a gente possa traduzir ou tratar como segmento, né? Colocar dentro de um contexto e trazer para a gente resultados, tá certo? E aqui eu trago essa aqui, ó, não existe um nível certo de integração ou centralização, não. Todos os sistemas, eles se comunicam, né, em diversos níveis, como a gente trouxe para cá, há poucos instantes, o sistema de vendas. E a gente agora trabalha com as mudanças no processo de gerenciamento, né? Nós vemos aqui o processo de desenvolvimento do software em si. Em 50, que a gente começa a ter o quê? A terceira geração de computadores, a gente começa a ter o quê? A introdução dos sistemas, dos circuitos integrados, perdão, a criação do primeiro sistema operacional, sistema operacional, sim, o MS-DOS, que era a tela preta com as letrinhas verdes. Em 95, a gente já começa a trabalhar e já começa a melhorar com o Windows 95, que traz a parte gráfica para a gente, uma parte que a gente precisa ter um conhecimento para manusear, mas que a gente já se sente mais à vontade, né, com vontade de utilizar, né? Em 70, a gente traz para cá os sistemas gerenciais, a partir de 80, a gente traz o quê? Os sistemas estratégicos, e atualmente os sistemas de informação, eles ajudam a criar e disseminar conhecimento e informação pela organização. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas se eu comentei, eu vou só retomar, né, ao que a gente chama hoje, né, de inteligência artificial, né? A gente está cercado desses novos recursos, né, sempre com a finalidade de quê? De atender uma necessidade nossa, né? Eu comentei com vocês, né, que a inteligência artificial, né, que a gente está também trabalhando com a questão de acessibilidade, né, que as ferramentas já estão vindo com essa possibilidade de trazer a inclusão, né, todos participando, né, o máximo participando, né, a gente não está entrando aqui em questões sociais, tá certo? A gente já está falando aqui que a tecnologia, ela traz essa possibilidade para a gente. Quando eu comentei com vocês a parte da acessibilidade, né, que trouxe para vocês do meu aluno, que ele podia trabalhar, que ele podia estar lá lendo as legendas dos vídeos, né, que ele ficou mais próximo, que ele passou a frequentar não apenas o curso destinado a Libras, né, pedagogia, mas a qualquer curso, né, ele quer a área de informática, ele é um apaixonado pela área de informática, e ele topou o desafio, e a gente está ali trabalhando com ele. A gente trabalha também com esses sistemas, né, de inteligência artificial. Por exemplo, minhas mãos estão ocupadas, mas eu consigo pegar o celular e desbloquear apenas com a face, né? Só um parênteses, né? Agora a gente com a máscara, a gente nem utiliza tanto, né? Porque a gente cobre toda essa parte, né? Fica apenas os olhos fora, né? Então fica difícil a gente fazer o reconhecimento facial. E a gente vai fazendo o quê? O desbloqueio, né? Ou na digital, né? Utilizando, ou então no numérico, né? Que a gente tem, né? Que a gente usa numérico. E aí a gente fica assim, né? Não que a gente esteja escondendo nada, né? Mas aí os filhos da gente ficam assim de olho, né? Olha, já sei a senha de mamãe, né? E aí, poxa, vou bloquear, agora não é o horário mais de celular, né? E aí eles já sabiam ali a senha, eles já ali danados, né? Porque a gente tanto mexer nesse recurso, né? São os adventos da pandemia, né?
trouxe muita coisa boa, mas também a gente também ficou um pouquinho, né, desprotegido. A interdependência entre a organização e o sistema de informação. Veja bem, olha, a gente sabe que para a gente ter o sistema de informação, a gente tem que ter, além desses fatores que estão aqui nesse quadro, né, em azul, software, hardware, banco de dados, comunicações, a gente precisa ter o quê? As pessoas, o entendimento, e isso faz parte do quê? Da organização. A gente tem que conhecer as estratégias, as regras de negócios, os procedimentos, os processos, para que a gente possa fazer o quê? A organização e o sistema de informação, né? Vejam que eles são o quê? Ligados entre si, tá certo? Eles são independentes, mas que eles funcionam o quê? De forma o quê? Interligada. Um sozinho não traduz, né? Um sozinho não funciona. Vamos colocar dessa forma. Tá certo? A necessidade de planejar a arquitetura da informação de organização é extremamente importante. Porque vocês já viram, né? Ah, bom, eu quero desenhar um processo, né? Vocês na administração, aí eu quero desenhar um processo. Como é que tudo tem que ser desenhado, gente? Ah, vou dar um exemplo. O processo de compra, de aquisição de material. Ah, como é que se dá? Primeiro a gente vai fazer o quê? A solicitação. E aí você vai desenhando o quê? No fluxograma. O fluxograma que vocês utilizam, é o mesmo da área de computação? A gente utiliza também fluxograma, mas quando a gente vai desenhar na parte de software, né, na parte de engenharia de software, a gente utiliza outros diagramas, por exemplo, um diagrama para a gente conversar com o usuário do sistema que ele quer. É um diagrama de caso de uso. Então, é diferente, mas a gente tem o quê? O entendimento do que seja um fluxograma. E vocês não. Vocês já estudam isso e aplicam isso. Porque uma organização, a gente precisa entender o fluxo para a gente até poder melhorar. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa educacional, e essa empresa educacional é privada, né? E essa empresa educacional, ela mapeava todos os sistemas. E existia um sistema lá chamado um sistema de recuperação. E esse sistema de recuperação, né, ele não era mapeado, era tudo preso, tudo na cabeça da organizadora de conteúdos lá, né, da coordenação de conteúdos, né, e a gente queria melhorar, mas a gente não sabia como melhorar, né, a gente tinha o quê? Ideias vagas, mas quando você traz essas ideias vagas, que não tem um embasamento, não passam de ideias. Não, então, olha, veja, como é que eu vou convencer o meu gerente, ele investir uma quantidade de dinheiro, já sabe que a gente está falando nesse período agora, é muito pior, mas sempre foi ruim retirar dinheiro do gerente, né? Mas por quê? Porque ele quer tudo funcionando a pouco custo, né? Para o lucro da empresa ser maior. Bem, às vezes a gente consegue, às vezes não, né? Então, para você ter uma qualidade, para você ter um retorno, você precisa gastar, né? Então, aí o que acontece? A gente vinha nisso e eu chegando lá apenas com ideias, ele escutava, ele tinha interesse, mas ele não conseguia ver. Então, quando a gente colocava essas ideias no papel, através de um fluxograma, definindo, criando uma proposta, criando um processo, ficava muito mais fácil ele entender, até outras pessoas que já trabalhavam viciadas naquele processo, ver que aquilo ali poderia ser melhorado, tá certo? Então, é interessante isso, de planejar a arquitetura da informação. E aí, a gente vai pelo planejamento estratégico de TI, né, gente? E eu trago aqui, olha, é uma imagenzinha, né, que ela traz esse conceito aqui, olha, um processo dinâmico e interativo para estruturar estratégias, tática e operacionalmente os sistemas de informação e a infraestrutura de TI, necessários para o atendimento das decisões, ações e respectivos processos da organização. Veja, quando eu trago um planejamento estratégico de TI, eu quero, além de definir aquilo que a gente viu lá no iniciozinho,
da palestra de hoje, né? Aquele conceito lá dos sistemas, né? Da junção de hardware, pessoas, comunicação, software, né? Para que eles todos juntem, né? E que a gente possa traçar ou fazer ou otimizar ou informatizar o que um sistema, a fim de que o tempo de resposta dele seja mais rápido. As fases, tá certo? Eu trago aqui algumas fases para vocês, tá certo? Eu vou falar e citar algumas. Levantamento genérico dos dados da organização e definição da equipe de projeto. Uma outra e interessante, esse item 6, ó, impacto da não execução do planejamento estratégico de TI e os prazos. Eu lembro, mas isso são em todas as áreas, é na área de administração, é na área de TI, né, que às vezes as pessoas, poxa, se a gente não fazer esse item 8, essa fase 8, que é a documentação do plano, não vai fazer tanto efeito não, é só um documento. Mas, realmente, esse documento, quando você não tem um documento que diga para vocês o planejamento, o que vai ser executado, em qual prazo vai ser executado, qual o impacto que essa tarefa ou esse processo vai ter no final daquele projeto, no final daquele processo, o que ele impacta no meu setor, isso, gente, é crucial, isso é um erro, certo? Um erro que não é mais admitido. Né? Hoje a gente tem vários tipos de ferramentas, principalmente de gerenciamento. A professora falou do aluno dela falando do gerenciamento de risco, né? Dentro da empresa, trazendo isso para a gente, né? E tantos outros, né? Há tantas outras áreas que é importante, certo? Para o quê? Para esse item 11, para o acompanhamento, para que a gente tenha o quê? A gente está investindo nisso daqui, tá, mas por quê? Por conta disso, que a gente vai chegar nesse item aqui, olha, nessa fase aqui, na fase 10, por exemplo, e ter algum retorno, e assim por diante. E aí a gente traz aqui, olha, o BSP, alguns modelos, viu? E o SSP. Eu vi que no seu caderno de estudos, ele traz outros exemplos que vocês podem estar utilizando, observando também, tá certo? Esse daqui, BSP, ele explora o planejamento do sistema de informação e as relações deles com os negócios, de maneira que o sistema de informação, eles possam dar suporte à necessidade organizacional. O SSP, ele define o quê? Um modelo funcional de negócios, para análise funcional das áreas de organização. Olha, eles geram o quê? Arquitetura de dados combinada com a necessidade de informações da organização. Veja bem, quando a gente trabalha com o sistema, com os modelos de planejamento, o BSP, ele vai focar o quê? Com suporte às necessidades organizacionais da empresa. Com SSP, ele já vai estar trabalhando com o quê? Com a arquitetura dos dados, né, o processo em si e tal, e a necessidade de informação e da organização dela, certo? Outro, o IE, né, e o CSF, né? Ele aqui a gente trouxe apenas para que vocês pudessem conhecer esses modelos, tá bom? Estabelece técnicas para a construção de projetos organizacionais, modelos de dados e modelos de processos. Ao outro, né, o CSF, o verdinho, ele procura identificar as necessidades de sistema de informação da alta administração, da organização, em que os principais fatores críticos de sucesso são descritos para gerar a gestão, numa abordagem top-down, tá certo? E aqui a gente vem falar um pouco desses modelos. Olha, os modelos, eles têm que ser o quê? Dinâmicos, flexíveis, adaptáveis e inteligentes, com certeza. Eles têm que a informação, a gente trabalha na parte de sistema, né, com a parte assim, de amabilidade de software, né, do software ser tão intuitivo, ser tão dedutível, que você sozinho consiga o quê? Mexer e manusear.
A exemplo disso, que a gente pode estar aqui também citando, é o e-commerce, né? Os nossos sites, né? Que a gente fala a interação homem-computador, que é uma área da parte da computação, modelagem de interfaces, né? Que são que é a forma como o usuário interage com o software, certo? E ele passa mais tempo, por exemplo, do e-commerce, né? Ele passa mais tempo comprando, principalmente na pandemia. Os níveis de compra e venda em sites cresceram absurdamente. Isso gerou, o único problema é que o nosso poder de compra ele diminuiu, né, com o desemprego, né, apesar de ter tido algumas propostas, algum incentivo de auxílio, mas ainda muito pouco, e não alcançou a todos, né? Mas houve, sim, softwares dinâmicos, softwares flexíveis, né? A possibilidade de você efetuar várias compras. Até agora você vê que você pode, não sei se vocês já fizeram algum tipo de compra online, mas vocês podem fazer o seguinte, você pode dividir em cartões, pagar uma parte à vista, dividir em 2, 3 cartões, mas existe a possibilidade de vocês comprarem, certo? Ele deve ser o quê? Esse modelo, né, de planejamento estratégico de TI, ele deve ser integrado e alinhado com todas as áreas, e tem que ter o quê? Os recursos, né, tecnológicos e computacionais, para que a gente possa utilizar. Né? Eu quero fazer um planejamento estratégico em TI, em tecnologia da informação, mas eu não tenho hardware, eu não tenho um software que se comunique, eu não tenho rede, eu não tenho um plano de comunicação, eu só tenho que as pessoas, não funciona, isso não é um sistema, tá bom? O planejamento de sistemas de informação e da TI, e o planejamento da SI, de sistema de informação e da TI, certo? Tanto o planejamento de sistemas que vão utilizar isso, né? Como a gente falou lá, vamos definir um processo de venda, um processo de aquisição de computadores para a empresa, né? Ele passa lá pelo setor de compras da empresa, né? O setor de compras, ele verifica lá o que com os recursos que foram disponibilizados para ele lá da finanças, e isso aí ele vai conversando, né? E vai traçando, a gente pode comprar, eu, com vontade, eu quero comprar 1000 computadores, mas a gente só tem dinheiro para comprar 10, e aí? Entendeu? Então, ele traz a possibilidade de você ter o ideal e você ter o real, e nisso você ter um bom senso, um limite para que você possa estar utilizando, tá certo? E aí a gente vem para falar, certo? Já está acabando, gente, viu? Dos sistemas integrados de gestão empresarial, o ERP, né? Quando a gente estava se preparando, né, para essa palestra, né, a gente conversando o que a gente ia focar mais para vocês, né, o que seria mais interessante para que vocês abordarem, foi uma coisa que a gente trouxe, né, o ERP. Vocês vejam que a gente citou alguns exemplos a mais, a gente falou do e-commerce, mas no livro didático de você, no seu caderno de estudo, você tem o e-business, você tem vários conceitozinhos que você traz nisso, que enriquecem, né, que vocês trabalham, que vocês utilizam, que vocês vão ter contato. Mas o Sistema Integrado de Gestão Empresarial, o ERP, esses sistemas, eles são a base. Uma base, assim, importantíssima para a tomada de decisão. Vamos entender ele mais um pouco. Esse slide aqui, gente, eu vou apenas citar esse primeiro item aqui em cima, mas é como eu falei, junto com a professora Rosângela, né, e a professora Karina, a gente pensou do material complementar, que ao final vocês tenham o caderno de estudo de vocês e você tenham um material complementar que ajudem vocês a entender melhor o sistema de informação na administração pública, tá bom? Então, o que são esses sistemas integrados de gestão empresarial? Pronto, o ERP. Olha, eles são sistemas que abrangem todas as áreas da empresa, de forma que um único evento que tenha dado origem à execução do processo seja trabalhado pelas áreas que tenham alguma responsabilidade sobre ele. Vamos entender melhor. Certo? O sistema de gestão empresarial, veja,
ele incorpora outros recursos da administração empresarial. O MRP, o MRP2, e ele engloba. Veja como a gente está colocando ele aqui. Não sei se o Meet ele traz o apontador, mas fica para a próxima. Mas ele coloca aqui, olha aqui minha seta, certo? Ele começa com MRP, ele vem para o MRP2 e ele vem o quê? Para o Sistema Integrado de Gestão Empresarial. Aqui para vocês eu trago apenas um conceito mais simples, para que vocês possam entender de como surgiu o RP, o que são essas siglas, né? Poxa, professora, o que são essas siglas? No caderno de estudo ela está bem mais detalhada, mas eu estou trazendo aqui. Olha, há o planejamento das necessidades de materiais, o outro é o planejamento de recursos de manufatura, e o outro que é o que a gente usa. Observe que em cada MRP é na década de 60, MRP2 é na década de 80, que são um surgimento, quando é que a gente vai o quê? Crescendo, né? Na área de informática, a gente costuma a gente tem um conceito que a gente fala bem assim, é quando a gente vai atendendo às necessidades do usuário, né? A gente vai evoluindo o software para que ele possa atender às necessidades atuais do usuário, né? O usuário pensa, então, aquilo ali é possível ser feito, bora ali trabalhar nisso. E às vezes você tem a intenção que ele, eu quero que ele seja feito, mas você não tem um hardware para isso, aí começam a trabalhar no hardware, depois você começa a trabalhar no software, e aí você vai melhorando hardware, software e pessoas, e você vai fazendo o quê? Vai funcionando, vai andando um fluxo, tá certo? E a gente vem aqui, o ERP, Planejamento de Recursos Empresariais, que veio a partir da década de 90. O ERP, gente, ele engloba o quê? Recursos humanos, financeiros, de estoque, contábil, carga de máquinas, compras, vendas e ativo fixo. Epa, bem interessante, vocês devem estar lembrando, né? Pensando, olha aqui, gente, é o nosso primeiro conceito. São sistemas integrados que abrangem todas as áreas da empresa, certo? De forma que um único evento que tenha dado origem à execução do processo seja trabalhado pelas áreas que têm alguma responsabilidade sobre ele. Veja, o pessoal de recursos humanos vai trabalhar com a área de recursos humanos. O pessoal do financeiro, a mesma coisa. O pessoal do estoque, a mesma coisa. Já pensou como é que seria o pessoal do estoque se metendo em recursos humanos, se metendo no processo do financeiro? Não ia dar muito certo. Não ia dar nada certo, na verdade. Certo? O setor de compras, o setor de vendas, o ativo fixo, a carga de máquina. Veja, o ERP, ele funciona com todos dessa empresa. Certo? E aí eu volto. Os sistemas integrados, ERP, eles controlam e fornecem suporte a todos os processos operacionais, produtivos, administrativos e comerciais da empresa. É verdade, gente. Olha aqui a nossa figura mostrando isso. Veja, o ERP, ele faz, o sistema, ele é único, interligado com todos da empresa. Quando vocês viram aqui, olha, esses daqui, né, o MRP, né, que da década de 60, da década de 80, e para aqui surgindo os sistemas, né, integrados, né, que a gente chama, a gente trabalha também com a evolução do hardware e software, né? Quando eu falo que a gente precisa ter o quê? A informática é o quê? Eu quero informática. Você precisa de hardware, software e pessoas, certo? Você precisa desse tripé. Ok? Então, quando você começa a trabalhar com hardware, software e pessoas, você começa a colocar essa contextualização dos sistemas, né? E você lembra lá que na década de 60, né, foi o que? A terceira geração de computadores, né? Aqueles circuitos integrados, tudo uma máquina na placa-mãe, aquele lá que faz o primeiro sistema operacional, MS-DOS, né, que aí você tem o quê? Você tem o início de hardwares menores, né, você não conseguia ter a mobilidade ainda, né, mas você consegue, sim, ter hardwares menores para chegar ao que a gente tem hoje, um hardware que cabe na palma da nossa mão, né, o smartphone. Você consegue operar o smartphone a depender do tamanho, né, dele, né, geralmente o 4.5, com o polegar,
na necessidade das duas mãos. Com uma mão só, você já vai fazendo essa interatividade, né? E aí você vem aqui para a década de 80, né, o surgimento das redes de computadores e dos sistemas integrados. Antes, a gente tinha várias bases de dados espalhadas. Lembra quando eu comentei com vocês aqui do exemplo que eu vivenciei, gente, que era o quê? Era o funcionário que era pegado a um local de trabalho, né, que trabalhava com planilhas eletrônicas, ótimo, mas que não era interligado à rede, ou seja, o que trabalhava na máquina A, ficava na máquina A. O que trabalhava na máquina B, ficava na máquina B. Se eu quisesse transferir um conteúdo da máquina A para a máquina B, aí eu ia utilizar os meios, CD, DVD, pendrive, certo? HD externo para ir transferindo. Mas a gente tem um fator humano, né? Então, é suscetível de erros. E se eu não pegar o arquivo correto, o arquivo mais atualizado? E se o arquivo mais atualizado Karina, que sempre, professora Karina, que sempre botava lá na máquina A, no menu documentos, ela agora botou na página lá no desktop, né, na área de trabalho, né? Porque estava apressada, queria sair e tal. E aí, gente? Então, a gente tinha esses sistemas. Com o RP, a gente já está em um outro contexto. De 90 para cá, a gente já começa a trabalhar e a vivenciar sistemas integrados. A gente começa a trabalhar com o sistema, a programação orientada a objetos, tá certo? Que a gente traz o que? O reuso de código, sistemas mais leves, sistemas mais robustos, sistemas integrados, que a gente não precise estar o que? Desenhando, vamos criar uma base de dados para cadastro de usuário e fazer sempre pegando. Não, a gente pega ali, daquele repositório, cadastro do usuário, já vai servir para o setor de estoque, já vai servir para o setor de almoxerifado, já vai servir para o setor de compras. Por quê? Porque cada pessoa tem o que hoje em dia? Um usuário e senha que você pode o quê? Acessar a máquina e fica lá tudo registrado. Não é isso, gente? Hoje em dia, nesse mundo digital que a gente vive, a gente não tem mais essa opção de anonimato. Professora, mas os hackers... Olha, gente, se descobre, viu? Tudo se descobre. Certo? E aqui a gente tem aqui as vantagens da implementação de um sistema como esse. Aqui eu citei aqui várias vantagens, eu vou focar em uma, tá bom? Que seria o quê? Aquilo que a gente falou, uma única base de dados, ou seja, todos os sistemas acessam uma base de dados. Vamos colocar aqui no nosso mundo acadêmico, certo? Nós temos vocês, os alunos, certo? Do curso de administração. Nós temos alunos que eles são alocados o quê? No curso, tá bom? E no curso de administração, né, de gestão pública. E aí a gente vai lá acessando esse curso, né, então eu vou ter toda a relação dos alunos que estão. Mas eu quero relação do primeiro, do segundo, do terceiro, todos os alunos, de todos os períodos, por período. Eu posso tirar a relação dos alunos por mês, aqueles que estão acessando o SIGA. Então, assim, são formas e sistemas que a gente possibilita o quê? A gente possibilita ter a informação e poder, diante daquela informação precisa e concreta, trabalhar em melhorias. Tá certo? E a desvantagem, eu não vou ler todas, gente, porque isso aqui, como eu falei, é um material para que vocês possam estar sempre consultando, e o que a gente fala aqui, o que está descrito aqui em vantagens, é bem dedutível, tá bom? A desvantagem com a implementação do ERP. Claro, a desvantagem principal é o quê, gente? Infraestrutura, né? Infraestrutura, né? É hardware, local, é pessoas, e é caro, principalmente agora, né, gente? A gente vê a alta do dólar, né? Um computador que a gente comprava, eu estava até brincando com o Karine, em 2012 a gente comprava um computador, a gente tinha um computador, a gente tinha um tablet, a gente tinha um smartphone, a gente tinha um notebook. O computador que eu falo é aquele de mesa, né, gente? O computador de mesa, a gente tinha o notebook, a gente tinha um netbook e tinha todos esses equipamentos dentro de uma mesma residência. E hoje, para a gente adquirir um computador, ano passado eu comprei o meu notebook, foi 4 mil. Professora, mas você comprou
o top do top, não, gente, eu não comprei o top do top, não, porque eu não tinha como comprar o top do top. Primeiro, não foi gamer, né? Porque eu não uso gamer, né? Eu trabalho com softwares educacionais, mas é apenas para dinamizar mais. Mas não sou gamer. E o mais de ponta que se aproximava a mim, né, na área de ensino, era muito caro. Então, assim, um computador antes que a gente tinha a possibilidade de comprar por R$ 1.000, um computador bom, 1.500, 1.600, hoje a gente não compra. O meu, ano passado, a gente vai fazer um ano agora, foi 4.200. É caro. É muito caro. Então, principalmente hoje, investir em sistema é investir em hardware, olha, a alteração dos processos funcionais, a adaptação da empresa, os recursos humanos, a complexidade de customização. Quando a gente fala de customização, é o seguinte, de colocar o modelo, certo? De acordo com a empresa. Vocês vão ver e pesquisar vários modelos, até mesmo pela internet. Você vê ali, né, assiste vários vídeos de aulas até de planejamento estratégico, você vê, né, e ele traz vários modelos. O modelo que você vê ali é um exemplo, mas sua empresa é uma realidade diferente. Então, você vai ter que desenhar o modelo de sua empresa. E isso é uma desvantagem, né, porque você não compra o sistema todo pronto que vai utilizando, você vai o que ali? Customizando, né? E às vezes tem uma demora, às vezes não tem o conhecimento para poder fazer isso em tempo hábil, esse, por exemplo. Problemas técnicos, né, gente? A internet caiu, os dados pioraram, e aí, o que fazer? Certo? E aí a gente traz aqui o que? O sistema integrado de gestão empresarial, né? Veja, gente, vários sistemas, tá certo? Várias áreas, todas o quê? Uma base central. Lembra o que eu falei? Karina ficava lá na máquina A e na máquina B, mas quem garantia que as informações estavam precisas? Na hora de uma auditoria, quando você tem uma base de dados espalhada, vamos colocar dessa forma, você não tem informação precisa, a informação fica duvidosa, você não confia. E como é que você vai estar numa empresa que você não está confiando nas informações que está tendo? Então, quando a gente coloca tudo numa base central de dados, numa base de dados central, nós temos o quê? Nós temos o quê? A possibilidade de obter relatórios, de você gerir os recursos humanos. Naquele setor ali está precisando de mais gente, vamos relocar, vamos abrir contratação, vamos observar. Veja, gente, aqui é uma estrutura típica de funcionamento disso. E aí, gente, estamos encerrando, né? Mas a gente vai abrindo para perguntas, tá bom? Aqui, olha, a minha referência principal, certo? A administração de sistemas de informação de O'Brien, muito bom, certo? Essas aqui são as referências complementares. Olha, esse livro aqui do meio, Reynolds, ele durante algum tempo, ele foi meu livro de cabeceira, eu gostei muito. Não é essa versão, que essa versão aqui tá super novinha, né? A minha versão já é um pouquinho mais atrás, mas que vocês aí têm através da sua biblioteca, né? Vocês podem acessar lá, vocês se puderem, não sei se começou a abrir o atendimento do DAA presencial, né? Mas que vocês baixam lá no Pérgamos, né? Esses livros e podem estudar. Certo? Aqui são sites de algumas consultas para que vocês possam depois observar, dar uma olhadinha, certo? E como a gente está celebrando esse ano centenário de Paulo Freire, né? Aí eu trouxe essa frase aqui para vocês. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Paulo Freire, né? E eu queria aqui agradecer, né? Agradecer bastante. Deixa eu só colocar aqui para a gente voltar. A professora Karina, tá certo? A professora Rosângela, certo? Muito obrigada por tudo, né? Pelo carinho que tiveram comigo, pela atenção, né? Espero que vocês tenham gostado. Nós planejamos bastante essa explanação, essa palestra, para que vocês entendessem, para que vocês tirassem suas dúvidas. E eu estou aqui para as dúvidas que vocês precisarem, tá certo?
Eu vou ficar aqui lendo algum chat. Professora Rosângela quer falar alguma coisa, professora Eu Karina. quero agradecer, né? Eu quero agradecer pela rica, né, palestra que você trouxe com a sua expertise, com o seu conhecimento. Fiquei aqui encantada, viajei aqui em muitas informações que você trouxe aqui para a gente. Se a gente está acontecendo, acontece comigo na UFES, já aconteceu comigo em outras instituições que eu trabalhei. Fantástica, Ana, fantástico mesmo. Obrigada, Agradecer professora. muito, né? Por esse evento maravilhoso e pelo rico conhecimento que você trouxe aqui para nós hoje. É, isso mesmo, Regiane, fantástica mesmo. Parabéns mesmo. A professora Ananete veio aqui e deu um show para a gente, né? E Obrigada. vamos para perguntas. Alguns eu vi que durante o evento eu não quis, né, quebrar o ciclo do evento, né? E surgiu algumas pessoas levantaram a mão e tudo. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? Isso mesmo, Maicon, fantástico mesmo. Vamos ter mais, tá, gente? Esse semestre vamos ter aí uma próxima sobre gestão de risco e depois nós vamos ter outra sobre LGPD, tá? Porque a gente está falando de tecnologia, de TI, temos aí uma lei nova e aí a gente já está trazendo um profissional da Justiça Federal aqui de Aracaju, que vai ser o palestrante nosso, e um outro profissional de gestão de risco da Justiça Estatual. Tá certo? Beleza, Cris, não se preocupe com lista, não, gente. Todo mundo assinou e aquele que não assinou, me mande e-mail que a gente resolve. O mais importante aqui é o conteúdo. Eu já passei para a professora Rosângela os slides, tá certo? A professora Rosângela disse que vai verificar com certificado que vai mandar para vocês. Tá bom? Isso mesmo, gente. Eu vou providenciar um relatório amanhã. E aí eu mando para vocês o conteúdo. Algum questionamento? Eu tenho algumas, professora, né? Eu achei muito interessante, né, quando você trouxe ali aquelas informações sobre o delay, né? Essa alavancagem tecnológica que a gente vem, onde até então eu só conseguia falar com a pessoa se ela estivesse em casa, eu não conseguia falar com ela em qualquer momento, em qualquer lugar. Aí veio a tecnologia, fez toda essa transformação. E agora, recentemente, saiu uma reportagem, eu acho que tem mais ou menos uns 3 meses no Fantástico, sobre a evolução, né? Nós estamos na 4.0, vamos dizer 4.0 e meio, né? Indo para a tecnologia 5.0. É claro que no Brasil nós não temos ainda, nos Estados Unidos, em alguns pontos de Nova York tem, mas, por exemplo, essa falha que às vezes a gente tem, por exemplo, nós estamos aqui nesse momento, não temos falha na nossa fala, mas se a gente fazer uma transmissão pelo YouTube, vai ter um atraso ali de 2 segundos, 3 segundos, né? E aí essa falha vai deixar de existir quando a gente já estiver nessa nova tecnologia. Isso, professora, assim, eu acredito que a gente está começando, né? A pandemia, ela trouxe para a gente, né? Ela veio e trouxe para a gente essa necessidade, né? É uma necessidade que a gente precisa de mais largura de banda, de planos mais baratos, da inclusão, a gente precisa de uma série de coisas, né? E ela trouxe essa urgência para a gente, né? Então, a gente começa a perceber que algumas coisas melhoraram sim, mas infelizmente ainda não são para todos, né, professora? Mas melhorou. Eu consigo ter, hoje eu estou aqui transmitindo a casa de minha mãe, mas eu consigo estar aqui na casa de minha mãe fazendo essa transmissão, eu estou utilizando 200 mega de fibra ótica. Em minha casa ainda não é disponível, né? Apesar de eu morar no mesmo bairro de minha mãe, né, Inácio Barbosa, um pouco mais distante, na minha casa não tem essa possibilidade de fibra ótica ainda. Olha que então, assim, né? Veja, como a gente ainda precisa melhorar bastante essa parte de tecnologia. Estamos caminhando, né? Estamos indo. O acesso, né? O acesso à tecnologia. Veja, Maicon, você estava na palestra, a gente aqui no chat, todo mundo discutindo, né? Tá certo, professora. Eu não conseguia ver, né? Os dois juntos, professora. Imagino. E assim, Maicon falou, né? Você comentou sobre a confusão que teve de uma planilha que o pessoal, né, no final, ninguém se entendeu essa planilha. Aí Maicon falou assim: mas a gente pode usar a planilha online. Aí eu falei, Maicon, né? É importante.
Existe a tecnologia, ela está aí a nosso favor, mas muitas das vezes nós, usuários, não a utilizamos dela para resolver os nossos problemas. Nós temos algumas deficiências vamos dizer, tecnológica para que a gente utilize a nosso favor. Olha, Michael, eu costumo assim pensar no seguinte, olha, a gente tem o Google, né? O Google formulário, a planilha mesmo no Google, que a gente consegue trabalhar, eu trabalho, você trabalha, e a gente consegue até ver, né? O Michael mexeu nisso daqui. Eu não entendia. Michael, o que você mexeu nisso daqui? Eu não estou entendendo. A última alteração que você fez nessa planilha, eu consigo ver, foi você e tal. E a gente consegue trabalhar. É como a professora Rosângela comentou, mas às vezes você não tem o conhecimento para você trabalhar com seu colega nisso. Às vezes, quando a gente fala, vamos implementar um sistema, vamos desenvolver um sistema para a área, às vezes não há necessariamente, né, até porque é um custo que envolve, um custo alto para você ter tecnologia, você desenvolver aquilo. Você pode utilizar já as ferramentas que já estão ao nosso alcance, inclusive essa que você falou, né? Hoje, até associado, Michael, né? A gente está falando aqui, né, dessa ferramenta, né, que é o Google Docs, né? Que é pelo Google, mas a gente também tem agora pela Microsoft também, né? Pelo e-mail do Hotmail, né? A gente já consegue lá fazer e trabalhar com essas possibilidades. Uma coisa que a gente não tinha, né? Meu Deus, o backup, né? O backup é algo extremamente importante para a gente, né? Meu Deus, a cópia, backup é a cópia de segurança das nossas informações, né? Mas às vezes a gente não faz. A máquina é tão boa, é tão nova, eu não vou precisar. E aí você não cria essa rotina, você começa a negligenciar essa importante rotina para a sua atuação. E de uma hora para outra é máquina, gente. De uma hora para outra alguma coisa deu problema, pode ser novo o que for. E aí os dados, hoje tudo nos dados, Michael. Quando a gente trabalha, como o Michael está comentando, né, com o Google Docs, né, com a planilha unificada, quando a gente começa a trabalhar assim, a gente começa a utilizar o salvamento que nas nuvens, na internet, colocando o que uma base, um drive, utilizando isso, né? E é bem bacana. Olha, Esdra aqui levantou a mão. Isso mesmo. Não é isso? Pode falar, Esdra. Boa noite. Professor, é o seguinte, eu trabalho no TCE, Tribunal de Contas do Estado. Nós temos um sistema lá que ele integra todos os setores também, né? Seria um ERP, né? Mas nós, num dos exercícios que nós tivemos aqui, acho que na D1, né? A gente precisava falar sobre, localizar o sistema de apoio à decisão, né, o SAD, do nosso sistema lá. Eu vou explicar um pouquinho que ele é um pouquinho diferente de uma empresa comum, por exemplo, né, de um sistema de empresa, de uma instituição. Porque ele é um tribunal onde são 7 circuncisões, 7, assim, são 7 conselheiros, e cada um deles tem uma série de entidades que ficam ligadas a ele. Então, ele julga, né, ou seja, ele é relator daquela quantidade de municípios, de entidades, todos que são ligados à prestação de contas de dinheiro público que nós fazemos auditoria. Então, são 7 em paralelo, né? Quando se falou em sistema de apoio à decisão, né, todos nós temos, por exemplo, assim, acesso a esses sistemas, aos processos. Os processos eles vão fazendo uma tramitação e vão sendo construídos, cada um em uma área, então colaborativo, né? O processo é colaborativo, então ele faz a sua tramitação e cada um vai colocando, inserindo seus dados. Uns fazem, constituem o processo, fazem relatórios, colocam lá, e a gente vai contribuindo, né? Então, esse sistema, ele chega a um ponto que o relator leva depois para um julgamento. Então, ele já sai daquela área do relator e ele vai para uma área de julgamento. Quer dizer, na realidade, não sai, tem acesso, eles têm acesso para o julgamento, né? Então, de uma certa forma, todos nós tomamos decisões.
todos os auditores lá tomam suas decisões. Os analistas fazem seu processo, ele tem, o analista lá não pode ser, por exemplo, como ele está fazendo um processo que não pode sofrer influência, digamos, política ou coisa parecida. Então, ninguém pode mexer no meu processo, não é? A não ser com a minha autorização, mesmo minha chefia. Né? Então, eu colaboro, mas eu não estou no nível de conselheiro, né? Estou no nível de analista, entendeu? Mas eu preciso das informações, então esse sistema de apoio à decisão também é para mim. Sim. Entendeu? Então, eu deslocado na resposta, porque na hierarquia, praticamente, não hierarquicamente, não. Sim, você tem os conselheiros, tem os chefes e tudo e tal, os diretores, mas na questão da composição dos processos, aquele que está no meio do processo lá, ele também, digamos assim, ele é uma peça-chave, digamos, então ele precisa dessas informações também. Onde ficaria, então, o sistema de apoio à decisão? Para todos que colaboram com esse processo, daí ficou meio confuso para mim, sabe? Não, eu gostei muito do seu processo, desse seu estudo de caso, né, que você está trazendo aqui para a gente, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: você tem a sua tomada de decisão, né, isso, e que o seu processo, quando você mexe, você é analista, você colabora, mas a decisão já fica lá para os conselheiros. Não foi isso? Se eu entendi bem o que você está falando. Exatamente. Eles não podem interferir no processo, eles aceitam ou não. Eles aceitam ou não, mas ele não interfere, a não ser que, até mesmo sua chefia, a não ser que tenha sua autorização, não é isso? Então... Exato. Eles podem até fazer algum conselho, mas não podem influenciar no meu laudo. Entendeu? Não podem influenciar no seu laudo. Então, quando você traz isso, né, coloca isso no sistema unificado, você já está trazendo que o sistema de apoio à decisão, que esse sistema que você está trabalhando, né, que é um sistema exclusivo de apoio à decisão, ele já está em todas as áreas, em todos os níveis. Mas veja, exatamente, cada um com seu papel. Né? Você com o papel de analisar, dar seu parecer, o outro com o papel de aceitar ou não, de criar o julgamento ou não, de pedir o que eu acredito que deva pedir, né? Se houver a possibilidade de uma revalidação, novamente uma nova análise. Então, eu vejo que isso aí é bastante... É interessante esse sistema de apoio à decisão, né? Esse estudo de caso que você está trazendo. E você vê o seguinte, que ele perpassa por todos os níveis. Ele perpassa pelo nível da agente operacional, pelo nível... pelo nível estratégico, pelo nível de cima, do operacional ao estratégico. Né? Isso, todos eles aí, ele vai o quê? Ele vai passando. E ele vai o quê? Se interligando, cada um com seu acesso. É interessante esse estudo de caso que você trouxe, bastante rico. Se foi isso assim que eu entendi, entendeu, Esdra? Exatamente. É interessante. Você disse que ficou confuso. Como é que é todo mundo que tem apoio à decisão? Todo mundo, sim. Né? É um sistema que é interligado, que você tem acesso às documentações, às informações que você faz o processo, e que desse processo que você faz, que você analisa, que você passa um parecer, ele vai subindo o que em camadas, ele vai passando em processo, em etapas, até chegar ao ponto dele ser o que? A ser aprovado, vamos botar assim dessa forma, né? Ser aceito, o entendimento dele ser aceito. Então, ele passa por diversas camadas e etapas. É um sistema. ERP é um sistema de apoio à decisão. Ah, tá legal. A professora Rosângela... Que feliz. Vejam, né? Eu lembro que durante a palestra, a professora Anete falou assim, olha, quando a galera da área de TI for desenvolver qualquer sistema, né, ele só se torna uma inovação a partir do momento que ele atende, né, as funcionalidades do usuário, né? Às vezes eu da área de TI, a pessoa que é da área de TI, ele desenvolve aquele software que na cabeça dele é top de linha, mas como você disse, ele só é top de linha se ele atende o usuário. Então, ele só traz a inovação se ele atende o usuário. E aí, o que eu achei interessante, né? Eu lembrei de uma reportagem que eu vi, que no Fantástico tem aquela de uma série, né, do chefe escondido, né?
E eu me lembro que um dos diretores da empresa, ele desenvolveu um software para a área de distribuição. E aí, quando ele foi lá escondido, o cara estava anotando um monte de coisa na mão. Ele disse assim, mas nós não temos um software que faz isso? Ele disse, não, mas o software ele não atende nem isso, nem isso, nem isso que eu preciso. Então, se eu não anotar na mão, vou perder esses dados. Então, veja, né? Aquilo que ele achava que era uma inovação, ele está aqui no estratégico. É por isso que as áreas que o executivo, elas precisam estar interligadas. Porque eu estou no operacional, eu sei como funcionam os processos organizacionais dentro do operacional. Se eu estou, né, no tático, ali no meio, eu sei como é que funcionam os processos. E se eu estou no estratégico, é uma outra forma. Então, o cara que está no estratégico, é muito complicado ele tomar a decisão de cima para baixo. Ele tem que tomar uma decisão de forma cíclica. Eu vou lá embaixo, conheço, então desenvolver o sistema aqui na parte de cima para tomar decisão. Isso é muito importante. Aí, a inovação deixa de ser uma inovação, é uma invenção, porque não resolveu nenhum problema. Perfeito, professora, perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Alguém mais? Fazer alguma colocação? Professora Eu. Boa noite a todos, né? Eu estava falando logo antes de começar a palestra, eu comecei a falar, depois eu vi que o microfone estava desativado. Pense. Então, vamos lá, é o seguinte, eu conversando hoje desde ontem, né, eu conversando com a Nanete sobre essa palestra, e eu me lembrando de um fato que aconteceu comigo, que na verdade eu já dei essa disciplina na Federal, Administração do Sistema de Informações, em 2003, 2004, então, e aí eu me lembro quando isso aconteceu, eu dei um exemplo bem prático, né, de 1999 para o ano 2000, a DESO resolveu implantar seu sistema de informação, né, integrada, de gestão integrada. E aí eu trabalhava numa área, num setor que tinha 5.000 plantas. As plantas da DESO todinha, de reservatórios, elevatórios e tudo, imagine do estado de Sergipe todinho, eram cadastradas lá. E era no sistema DOS, aquele sistemazinho que ela falou, que a telinha preta e a letrinha verde. Né? E aí quando eu entrei lá, comecei a trabalhar naquele sistema, tudo bem. De repente, acho que já foi no ano 2000, chegou uma pessoa dizendo, a gente vai mudar o sistema, vamos botar tudo pro Windows. Eu olhei assim pra cara do cara, eu disse, não acredito que eu vou ter que digitar tudinho. Foi logo meu pensamento, né? Já me assustei, o olho quase saiu da caixa, né? Aí ele, não se preocupe, que se perder pouquíssimo, eu disse, se perder pouquíssimo, eu já fiquei assustada de novo. Mas aí ele conseguiu transportar todos os resultados, né, os cadastros, para o sistema. Aí ele disse assim, o que é que você quer? Aí eu olhei para a cara dele, eu fiquei sem entender. Ele disse, não, você que é usuário, você vai me dizer o que é que você quer. Porque esse sistema, ele está aqui, então você vai dizer quais são os relatórios que você quer tirar. O que é que você quer que tenha? Será que você quer que abra mais uma aba para você de informação, de tudo? Aí eu fiquei assim, aí meu chefe olhou para a cara dele, parecendo 2 ET, né? Ele não pode dizer, você quer que saia o relatório como? Porque a gente só tirava um relatório no DOS naquela máquina que era aquela check, um para lá e outro para cá. Horrível. Então, imagine... A impressora matricial, né? A própria, minha gente. Ele disse, vocês não vão precisar mais dessa máquina, nem dessa impressora. Aí eu disse, isso está contando muita novidade. Mas na época, né, tudo para a gente se assustava, né? E aí, quando ele começou, vamos tirar um relatório, ele tirava. Você quer só de reservatório? São tantas bases. Você quer só de... Aí meu chefe falou assim, Karina, agora facilitou o nosso processo. Aí eu disse, não, agora está faltando uma coisa que eu estou querendo. A gente faz um empréstimo das plantas, né? Normalmente é os engenheiros de lá, e aí eu quero que faça um link que mande a resposta. Tem como fazer isso? Eu tenho. Espero uns 2 dias que eu volto. É quando ele voltou, achei tudo assim, bem prático, né? E aí, pronto. E aí foi bom. E nessa época também, eles estavam integrando o sistema de gestão de todas as áreas, como ela explicou aí, o RP. E aí foi muito engraçado, né? Que ninguém queria mexer, era o bicho-papão. Ninguém queria mexer naquele sistema. As informações estavam todas lá. Começaram pela parte de faturamento da DESO, né? Água, fio.
água rende, né? Vende. Então, começaram, fizeram o sistema todinho, todo mundo trabalhando, e de repente o que foi que aconteceu? Que foi assim, engraçado demais, né? Aí disseram, fizeram uma portaria lá, um documento dizendo que quem não acessasse o sistema ia levar advertência, porque todo mundo ainda usava o protocolo, o livrinho de protocolo, né? Aquele livrinho, eu carregava minha gente debaixo do braço para cobrar as coisas, tudinho. Eu disse, e agora como é que eu vou cobrar? Ele disse, não, você coloca aqui a informação e no instante sai. Todo mundo ficava desconfiado. Mas quando chegou essa portaria para ninguém querer levar advertência, e todo mundo começou a usar, e não era bicho de sete cabeças. Na verdade, é uma cultura nossa, né? Como diz, né? A cultura nossa de não querer pegar essas facilidades, né, que o próprio sistema tá. As pessoas conversavam com a gente, vocês precisam mais de alguma coisa do sistema. O pessoal do TI disse assim, não, Karina, não se preocupe, eu sinto e lhe explico. Meu chefe, você sumiu, tava lá na TI, porque o cara vai ter que me explicar isso, isso e isso. Aí eu fiquei sabida, aí eu disse, me achei, né, a tal, né. Por quê? Porque a conversa com o pessoal de tecnologia foi muito clara, foi muito precisa, né? Ele disse, quando vocês tiverem dúvida, venham aqui, a gente vai esclarecer. O sistema está para facilitar o processo. Então, quando você dava entrada no protocolo lá na frente, aí você procurava saber, está em tal local, a gente não tem poder de acesso nenhum, mas está lá, pode ir lá procurar. Então, isso facilitou, agilizou as informações, né? Então, assim, para a gente ver, eu me lembro que quando eu peguei essa disciplina, eu olhei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou dar essa disciplina? Em 2003, estava começando isso tudo. Aí, Nanete, eu contando com ela, ela disse, não, mas você sabia. Sabia por quê? Me assustei. Ainda peguei outra virada de sistema também no Senai, que o Senai também instalou o RP. Então, assim, quando a gente vai pegando essas viradas, né, essas transformações dentro da empresa, é bem interessante. Professor, e você vê, né, que traz, né, você vivenciou isso, né, você saiu com o seu conteúdo da universidade e foi trabalhar nessas implantações, e vivenciou, e viu quanto é importante o sistema, né, em si. Com certeza. Professor, eu só me identificando com a professora Karina, eu tenho 55 anos, então passei por uma série de fases aí. Eu comecei fazendo, eu era projetista, fazia desenhos em CAD, mas eu não tinha mouse. Ainda não era nem o PS1 ainda, era um sistema, eu estou tentando lembrar o nome do computador, não me lembro, mas a gente utilizava as teclas para desenhar. Para cima, para baixo, tal, e fazia o desenho, colocava uma sintaxe, né, com um tipo de coordenada, para que saísse uma linha de um lado ao outro. Não tinha mouse. E depois a gente foi fazendo cada evolução, daí veio as interfaces, que a gente pôde finalmente ter o alívio de poder usar o mouse, né? Eu passei por todas as fases aí, sabe? Eu poderia dizer assim, mas, pô, eu sou um dinossauro. Até que não, eu me acho velho. Mas foi tão pouco tempo. Não, de jeito nenhum. Como a tecnologia ela evoluiu tão rapidamente, né? Porque foi um dia desse para mim. E assim, eu percebo assim, a tecnologia, ela anda, ela alinha, né, a tal ponto que ela faz o seguinte, para atender uma necessidade. Veja bem, hoje a gente tem, eu acho que 2, 3 anos, até pensando com Karina, né, minha filha, ela mexia no meu celular, né, porque a tecnologia, ela traz agora o quê? As janelas deslizantes, né, o toque, né, e a gente vai passando, né, de uma aba para outra, vendo, então ela achava ali palavra cantada, né, os joguinhos dela, e ela interagia, ela não sabia nem ler nem escrever, mas ela, pela observação, né, então, a tecnologia, ela traz isso, ela quando você disse para mim, assim, olha, eu desenhava, né, nas coordenadas, eu só lembrei de uma disciplina minha, Esdra, que eu vi até com um professor da UFES, o professor Jugurton, um professor queridíssimo, da área de, ele está na área de eletricidade, né,
de engenharia elétrica, perdão. E aí a gente trabalhou com computação gráfica 1 e 2, né? E a gente fazia esses cálculos, essas coordenadas, né? Dentro de um software básico para a gente botar no editor até de texto, para a gente jogar para o hardware, né? E eu lembrei, né? Também dessas interfaces trazendo, né? Puxando. Fora o disquete, né, professor? E o disquete, quando né? não funcionava, a gente que tinha. apertando ali no enter para ver se andava. Olha, o Michael, ele trouxe aqui para a gente uma coisa bem interessante, olha. Lembro que antes da nuvem, eu gravava vários DVDs, né? Aí a gente, eu quero DVD, eu quero CD. Ah, não, agora eu vou pegar o DVD Blu-ray, que eu gravo o quê? Nas duas faces, né? Em um lado e em outro. Mas aí você chegava em casa e não tinha o hardware para gravar Blu-ray, né? Nas duas faces, que era muito caro. Aí lá ia você de novo, com o DVD de baixo na loja para trocar. Não, eu quero convencional mesmo, né? Porque tem que ter o hardware, né? Para isso, né? E hoje ele trabalha o quê? Nas nuvens, né? Você tem a versão gratuita, né, que é 15 GB, e você tem o quê? Aquelas versões, eu quero pegar 1 tera. Então, assim, eu particularmente, eu tenho 1 tera, né, eu tenho 1 tera nas nuvens, né, pelo Google Docs, né, pelo Google Drive. E lá eu vou salvando, mas eu ainda não perco a minha mania de vez ou outra salvar no meu HD externo, deixar ali também na parte física. Porque a gente fica meio paranoico, né? Quando a gente começa a trabalhar com tanta coisa digital, a gente, meu Deus, e se eu perder isso, o que vai acontecer, né? E a gente vai escutando os casos, é isso mesmo, né? A tecnologia está aí para aproximar a gente também nisso. Mas o Michael levantou a mão. Só uns comentáriozinhos. Boa noite, pessoal. Essa resistência aí da população e das pessoas aí, né, em relação à tecnologia é algo natural, né? Tudo que é diferente, que é novo, causa estranheza, causa medo, né? Causa temor, né? A professora Karina contando a história aí, eu me acabando aqui, que eu trabalho no Banese, e a gente passa por alguns problemas como esse, né? Quando quer implementar os processos novos, tal, aí o pessoal mais das antigas temos que, para que isso? Sempre fizemos assim, sempre deu certo, tal, e fica naquele embate, né? Até que percebe que vão utilizando, vão vendo que é algo que vai melhorar, inclusive, caraca, realmente isso daqui eu fazia isso 10 vezes, 10 coisas, e agora eu só faço isso aqui. Realmente melhorou, mas precisou primeiro ter aquele processo de estresse, né, a negação, né, primeiro, né, até a aceitação, né. Isso é verdade. A gente então é natural ter a gente vivenciou isso agora na pandemia, nas aulas online. Exatamente. Alguns professores, eu vou dizer muita resistência, né, de pessoas, dos alunos também. Aluno, professor, todo mundo. Se você me perguntar, Rosângela... Tudo que mexe no seu status quo, né? Que mexe no seu quietinho ali, no seu zona de conforto, isso, já incomoda. Outro ponto, professoras, é sobre a questão da... a senhora, como professora da área de tecnologia, tem a parte inicial lá, que é a entrevista ao usuário. Para fazer todo e qualquer sistema, a primeira coisa que você tem que fazer é entrevistar o usuário, para poder entender as necessidade dele, o que ele precisa que tenha, né? É o que a professora Karina falou também, a pessoa chegava lá, o que é que vocês estão precisando? De um relatório, de um acesso diferenciado, de um perfil, o que é que vocês precisam? É isso que o analista ele tem que fazer lá na hora de entrevistar o usuário, para deixar a ferramenta a mais personalizada possível, né? Para a realidade, para ficar o mais usuável, a usabilidade melhor possível. Então, tudo é possível para a tecnologia. Isso aqui, será que tem como fazer isso aqui? Rapaz, não tem. Tecnologia consegue fazer qualquer coisa. Pode dar um pouco mais de trabalho, um pouco menos de trabalho, mas tudo é possível. E a gente vê aí que tudo, a cada dia a gente presencia uma novidade, né, na tecnologia. Agora a senhora falou sobre a questão de sua filha mexer aí no celular. Eu lembrei de uma história com um amigo meu do trabalho, falou que o filho dele, acostumado a mexer em celular, né? Celular tudo é touch, dá zoom, né? Pinça, né? E ele pegou, tava vendo uma revista de papel. E o menino aqui,
o menino na revista de papel. Papai, não vai, tipo, 2 anos, né? Não tá indo, não tá o zoom, ele queria dar o zoom na revista de papel. Acostumado com o celular. Você entende, né? Essa geração de agora já tá na pegada de touch, de zoom, e a gente é a geração do papel, né? E ele pegando o papel, querendo fazer a mesma coisa no papel. Eu achei uma graça, 2 animes, mas interessantíssimo. Então, lembrando aí também da nossa época, né, do saudoso, também não sou tão velho, não, mas sou da época da internet de escada, né? Sim. Entrar na internet tem que ser de noite, exatamente. O telefone não funcionava, porque você ia entrar na internet e dizia, olha, ninguém tira o telefone não para não cair aqui. Ave Maria, era uma doidice. Os backups em CDs primeiro, Perfeito. É isso mesmo. depois em DVDs, porque é o espaço maior, depois veio o pendrive. Hoje eu chego na nuvem. Todo o meu material de estudo, de trabalho, tudo é na nuvem. Não uso nada mais em físico. Mas é isso. É um conteúdo aí muito, muito bacana. Obrigado aí, professoras, Muito rico mesmo, Michael. pela oportunidade, né, de compartilhar. Foi muito legal. Bacana, que bom que que vocês é a nossa gostaram. realidade aí, Sim. do dia a dia. É a nossa realidade hoje, né? E a pandemia veio potencializar ainda mais isso, né? Sim, bastante, né? Bastante. Obrigado aí pela palestra. E olha que interessante, né? Nós vimos que Oi, Everton, quer falar? Parabéns. Obrigada. Obrigada. Então, veja, né? Veja, gente. Então, eu sempre falo para a galera que são muito TI, a galera que é da raiz mesmo. Eu falo, a tecnologia ela é maravilhosa, né? E às vezes a área de TI eles desenvolvem muita tecnologia, mas nós temos que pensar do ponto de vista gerenciável essa tecnologia, entende? Então, é isso que eu quero também que a Ana hoje trouxe esse contexto fantástico. Eu tenho a TI, mas ele já trouxe o contexto totalmente gerenciável, porque já adianta eu ter essa tecnologia se ela é gerenciável. Então, esse é que a gente tem que levar em consideração hoje para as organizações, e é por isso que muitas das vezes os programas que surgiram logo no começo não tinha essa conexão que Maicon, que Karine falou, e que a Ana também falou, de eu consultar primeiro o usuário para depois desenvolver aquele software, aquele programa para ele. Porque senão, se eu faço da minha cabeça, vai ser qualquer coisa, né? Eu não vivencio o contexto organizacional, né? Os processos organizacionais que aquele funcionário, aquele usuário vivencia, e aí acaba não dando muito certo. Gente, olha, falar de TI é um mundo, viu? Se brincar, acho que aqui a noite inteira, né, discutindo TI. Com certeza. Eu venho outro dia, a gente conversa mais. Vamos trazer um outro tema na área de tecnologia para a gente discutir, para a gente com palestra. Vamos pensar em outro tema. Vai vir LGPD aí, e depois vai vir gestão de risco, e vamos pensar no outro tema também, Ana. Fica à vontade em ofertar o tema, a gente aqui aceita. Tá certo. Tá certo, professora. Obrigada por tudo. Imagina. Galera, mais alguma colocação? Bom, né, já que todos aqui não tem mais colocações a fazer, eu quero muito, mais uma vez, agradecer a Ana, Karina e a todos vocês que estiveram aqui presenciando essa rica palestra de Ana, né? E obrigada de coração. Eu vou encerrar a nossa gravação, isso aqui vai ficar disponível para o pessoal. A Ana autorizou a gente colocar no nosso canal do YouTube. Então, vai para vocês lá no ABA, qualquer momento que vocês quiserem ver, inscrevam-se no canal do DAD, lá no YouTube, e aí vocês também vão ter acesso a esse material qualquer momento e em qualquer lugar. Tá bom? Obrigada de coração. Uma boa noite para vocês.